Imagina só, ter aquela certeza, lá no fundo, de que seu cliente está sendo lesado, mas não ter como provar. Essa é a história de uma armadilha que estava escondida nos números de um contrato e da luta para desvendar esse mistério. Pois é, essa era a pergunta que tirava o sono do advogado deste caso. Ele tinha convicção do direito, sabe? A tese jurídica era perfeita. Só que faltava a prova, a arma para lutar contra os números do banco. Era um verdadeiro beco sem saída. E essa aqui é a história da Costa Comércio. Ah, e um detalhe importante. Os nomes que a gente vai usar aqui foram alterados, por sigilo, tá bom? Bom, era uma pequena empresa que, para conseguir capital de giro, assinou um contrato de empréstimo que parecia normal, mas que, na verdade, escondia uma lógica financeira sufocante. Para o advogado, a lei era clara. O problema é que essa batalha não ia ser travada nos códigos, mas sim nas planilhas. E nesse terreno, a coisa parecia perdida. Era de fato um beco sem saída. Ele tinha certeza absoluta de que o cliente dele estava pagando a mais no empréstimo de R$ 200 mil. Mas como provar? Os extratos eram confusos, o contrato era vago em pontos que eram cruciais, a tese sem os números para sustentar corria um risco enorme de ser só uma teoria. O cenário era esse, olha só, uma cédula de crédito bancário super complexa, uma dívida que só aumentava, mesmo com os pagamentos em dia. E o medo, aquele medo constante de perder a ação, não por falta de direito, mas por não conseguir decifrar o código financeiro que o banco impôs. Cada extrato que chegava parecia uma provocação. Mas toda história de superação tem uma virada, né? E aqui ela começou com a chegada de um parceiro estratégico, alguém que finalmente falava a língua dos números. A virada aconteceu quando a estratégia jurídica se uniu à expertise técnica. O advogado percebeu que precisava de um especialista para traduzir o que estava escondido nas entrelinhas e principalmente nos cálculos daquele contrato. E a primeira grande descoberta veio ao mergulhar fundo no contrato. O assistente técnico encontrou a pista fundamental: o uso do CDI como índice de correção monetária. Parecia só um detalhe técnico, mas era a ponta do iceberg. Então, o que isso significa na prática? Pensa assim: o CDI é uma taxa de juros do mercado financeiro, não um índice de inflação. Usar ele para corrigir uma dívida é como usar o preço da gasolina de avião para reajustar o aluguel de uma casa. Simplesmente não faz sentido e, claro, só beneficia um lado, criando uma verdadeira bola de neve para o cliente. Com essa primeira pista em mãos, começou um verdadeiro trabalho de investigação financeira, um mergulho profundo para expor, de uma vez por todas, a metodologia do banco. O processo foi metódico. Primeiro, uma análise minuciosa, cláusula por cláusula, do contrato. Depois, o cruzamento dessas cláusulas com os extratos, procurando qualquer inconsistência. E, por fim, o passo decisivo: reconstruir a matemática do banco para provar exatamente como a dívida estava sendo inflada. E a descoberta foi, assim, explosiva. Além do uso indevido do CDI, a análise revelou algo ainda pior: uma capitalização diária de juros que estava disfarçada. O contrato até mencionava uma taxa mensal, mas a forma como os encargos eram aplicados na prática criava um efeito de juros sobre juros diário, sem que essa taxa diária jamais fosse informada ao cliente. Essa combinação de práticas transformava o contrato numa armadilha financeira. E se você, que é advogado ou advogada, está enfrentando um desafio técnico parecido com esse, onde os números parecem não fechar, saiba que existe um caminho. O link para falar com o especialista está aqui na descrição. Bom, a investigação estava completa. As provas foram encontradas. Agora só faltava consolidar tudo isso em uma arma jurídica que fosse simplesmente irrefutável. Todo aquele trabalho de detetive financeiro foi consolidado em um único documento, o parecer técnico. E ele era muito mais do que um relatório de cálculos. Ele se tornou a peça que mudou o rumo do jogo, traduzindo toda aquela complexidade financeira em uma prova clara objetiva. A prova cabal. De um lado, a gente tinha o método confuso e obscuro do banco. Do outro, as conclusões claras e diretas do especialista. O parecer demonstrou ponto por ponto que o CDI não era índice de correção, que aplicar juros sobre o saldo já corrigido gerava um efeito cascata e que a capitalização diária, sem estar prevista claramente no contrato, era ilegal. E o resultado dessa bola de neve toda, olha só esse número. Depois de apenas 6 pagamentos de um empréstimo de R$ 200 mil,
O saldo devedor para renegociação já estava em mais de R$ 170 mil. Esse número mostra a velocidade absurda com que a dívida saía de controle por causa dessa metodologia abusiva. Com o parecer em mãos, o advogado finalmente tinha prova técnica de que tanto precisava. O argumento do banco, que era baseado nos seus próprios cálculos, simplesmente ruiu. A justiça, que antes parecia tão distante, agora era uma possibilidade muito real. O que fica claro nesse caso é que o sucesso não veio só de uma tese jurídica brilhante ou de um cálculo isolado. Veio da união estratégica dos dois. Enquanto o advogado defendia o direito do cliente, o assistente técnico defendia a verdade que estava ali, nos números. Então, o ponto crucial é este. A convicção do direito, por mais forte que ela seja, precisa de provas. Em casos bancários, essa prova é, quase sempre, matemática. Sem ela, a balança da justiça pode pender perigosamente para o lado errado. Então, para quem se identificou com o dilema dessa história, para quem está aí diante de um contrato complexo e precisa transformar uma tese em uma prova incontestável, a solução pode estar bem mais perto do que se imagina. Para dar o próximo passo e fortalecer seus casos com a prova técnica que eles merecem, o link para uma conversa sem compromisso nenhum está disponível aqui na descrição. E fica a reflexão. Quantas vezes a injustiça parece clara, mas a prova numérica é um obstáculo gigantesco? Deixem as experiências de vocês aqui nos comentários, vamos trocar umas ideias sobre esses desafios. E se essa análise foi útil, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com quem também enfrenta desafios parecidos. E claro, se inscreva para não perder os próximos casos onde os números revelam a verdade. Até a próxima!